tudo bem? Meu nome é Laís Mello, sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E aqui nessa parceria com a Cultive, a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre o que é escrita criativa, como você pode desenvolver ela e também alguns sprints bem legais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre copywriting. E claro, como é um assunto bem extenso, teremos uma parte 1 e uma parte 2. Então, fica ligadinho no canal para você não perder nada, ok? Antes de a gente começar, eu queria recapitular com vocês o que é o copywriting, ok? O copywriting, ele é um tipo de escrita mais publicitária. A ideia é que você consiga reproduzir eles em redes sociais. Então, eles têm que estar de acordo com a linguagem que a comunidade daquela rede social usa e também ela tem que estar de acordo com o seu objetivo. Mas, claro, a gente vai ver tudo isso nessa aula. Então, vamos lá, prepare o seu caderno de anotações que a gente vai, assim, mergulhar no assunto. Antes de tudo, o que é o copywriting? Como eu já venho falando, né, como eu já tinha falado, o copywriting ele é uma técnica de escrita que ela é usada para poder atrair a atenção do público e vender uma ideia. O que eu quero dizer exatamente com isso? É claro que esse termo aqui que eu usei, esse conceito, ele foi bem amplo, ele foi bem educativo, mas o que eu quero dizer em cima disso? A ideia é que você queira mostrar o seu produto. O objetivo final, a consequência, na verdade, do final é a venda. Mas nesse início aqui, a gente está tentando atrair a atenção do público. É por isso que você vê vários exemplos publicitários, né, desse copywriting, que o início começa com compre agora. Não. Começa com outras frases para chamar atenção. E claro, quantos exemplos podem existir? Só para começar, quem nunca ouviu aquela frase? O gerente ficou maluco! E aí eles anunciam um mega desconto. Isso é o copywriting. São frases que chamam a atenção e elas estão sempre no imperativo, justamente para poder fazer essa indução, essa captação da atenção e essa indução de ação, certo? Tem, claro, outros exemplos, né? Tem alguns que utilizam ditados, tem outros que utilizam letras de música. A ideia é que você consiga chamar a atenção. E quando a gente está falando aqui de redes sociais, no caso, esse copywriting vai se focar muito mais dentro de redes sociais, a gente fala muito sobre você saber o que você está usando no seu post, ok? Ah, como assim? Bom, temos redes sociais que elas são predominantemente redes sociais de imagem, como, por exemplo, o Instagram e o Facebook. No Instagram, principalmente, você só consegue fazer um post se você estiver vinculando ele a alguma imagem. O post é a imagem. E o copywriting, ele não está só na legenda que você vai dar essa imagem, mas também no texto que vai estar na imagem. Então, por exemplo, a capa que aparece, ela também chama muita atenção. Vamos supor que eu estou vendendo uma aula de escrita criativa. É muito mais fácil para mim, no meu post, a capa, né, desse post, ter eu, por exemplo, falando 5 erros que todo escritor comete em algum momento. As pessoas já vão atrás dessa informação. A informação que tem no seu post, ela tem um valor, ela tem um preço. E o preço dela vai ser medido dentro da atenção que você vai atrair para ela. Então, é por isso que o pessoal sempre fala, o pessoal do design sempre fala, que quando você está fazendo um post, você tem que se preocupar não só com os elementos imagéticos que você está usando para fazer aquele post, os personagens, as cores, mas também a forma como o seu texto se destaca, né? Às vezes uma fonte melhor do que a outra, tudo isso tem que ser considerado quando a gente está falando de um copywriting, né? Outras coisas que a gente pode estar usando, por exemplo, no Reels, é você saber o que é uma tendência e saber usar ela ao seu favor. E é isso, na verdade, que a gente vai ver no próximo post, no próximo slide.
os níveis de conteúdo de um copywriting. Afinal, quais são os níveis de conteúdo? Você tem, primeiro, o educativo, né, que é como você vai atrair o público. O educativo vai ser basicamente você mostrar sobre o tema. Tem uma máxima que a gente aprende em biblioteconomia, né, para ser bibliotecário, uma máxima que a gente aprende para estar dentro dessa área, que é a ciência da informação, que a informação não é acessível para todo mundo. Hoje em dia a gente fala muito sobre, porque a pessoa tem internet, porque a informação está em todo lugar, essa pessoa tem acesso à informação. Não é assim que acontece. A gente acha que é assim, mas não é assim. Na maior parte do tempo é muito difícil para um usuário chegar na informação específica. Em geral, ele pode até chegar perto, mas as específicas, quanto mais específica, mais difícil é para aquele usuário chegar naquela informação. Então, o usuário que vai ver o seu post, ele tem que ser educado para ele chegar ao seu post. Então, se eu estou dando uma aula sobre escrita criativa, o meu post ele vai começar mostrando o mundo da escrita. E aí, depois é que ele vai falar, você já ouviu falar de escrita criativa? Que escrita criativa, querendo não, é um nicho dentro do mundo da escrita. Então, a pessoa pode até saber que existe um mundo da escrita, mas que existe um mundo da escrita criativa, talvez não. Então, uma vez que eu atraio ele, educando ele, você já ouviu falar de escrita criativa? Eu estou atraindo a atenção dele. É uma informação que ele não sabe, mas que ele quer saber, né? E depois a gente vai fazer o impacto. O que é o impacto? É a discussão. A escrita criativa são técnicas de como você pode escrever melhor e de uma maneira mais fluida. Nessa discussão, eu já estou falando dos benefícios, dos malefícios, das vantagens, tudo isso que vai impactar o público, vai fazer ele falar, cara, eu quero consumir isso aqui para ontem. E aí a gente tem a conexão. O que é conexão? É você dar a sua opinião. E nessa opinião é quando você também vai mostrar um pouco mais do seu nicho. E o que é isso? Eu falo assim, na minha opinião, o método Snowflake, ele é superestimado. E ele é superestimado porque muitas das vezes você passa mais tempo planejando ele do que realmente escrevendo, colocando a mão na massa para escrever o seu livro, o seu conto, a sua história. Isso é a minha opinião. E aí as pessoas falam assim, cara, já que ela não gosta do Snowflake, como então que ela faz para poder organizar a história dela? Como é que ela faz para organizar as ideias dela? Ela tem um método. Qual que é? Então, a pessoa já vai ficar cativada pelo que eu tenho a oferecer. O conteúdo que eu tenho para educar eles, a discussão que eu tenho para mostrar e a opinião que eu tenho para expandir a visão de mundo deles. E é legal lembrar que, quando a gente fala de copywriting, muitas pessoas atrelam isso a trend. Gente, é o seguinte, todo tipo de escrita que você faz, ele tem um objetivo, certo? No copyright não é diferente. Se o seu objetivo é a venda, para que isso não vai dar certo, tá? Tudo pode ser vendido, mas se o seu objetivo é a venda, você já está começando errado. Você tem que começar lembrando que a venda é uma consequência. Então, qual é o seu objetivo primeiro? É você atrair? É você impactar? Ou é você se conectar com o seu público? Uma vez que eu estabeleço esse objetivo, que eu entendo que primeiro eu quero educar, não, mas esse post aqui vai ser para impactar, não, mas na verdade esse post aqui é para poder falar sobre a minha opinião, sobre alguns métodos que podem ajudar a galera. Uma vez que eu faço esse objetivo, fica muito mais fácil para ver o que cabe dentro dele para ser trabalhado, né? E aí é que a gente vai pensar em frente de passo. A gente pensa, cara, o meu objetivo é realmente me conectar com as pessoas dentro e dar opiniões sobre o que eu acho do método Snowflake. Aí eu penso assim, cara, tem uma trend agora que é uma música de um cantor que ele fala que quando a festa acabou, quando você sabe que a festa acabou, quando você está sozinho dentro de casa, dentro do seu quarto. Então, por que eu não faço assim? Por que eu não falo assim, que
eu percebo que o método Snowflake não funciona para mim, porque eu percebo que eu não fiz nada quando eu acabo de terminar ele, de planejar ele, e eu simplesmente já não tenho mais forças para escrever a história e já sinto que a história já foi desenvolvida. Eu passei muito mais tempo organizando do que escrevendo. Então, eu posso usar esse trend. Mas, entendeu qual que é o patamar? Mas a gente tem sempre que colocar aqui o objetivo, ele vem acima da trend. A trend é um recurso, o objetivo é a tua visão. Ok? Então, uma vez que a gente já entendeu isso no método copywriting, a gente pode passar para essa outra discussão aqui. É o post ou é o museu? Né? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente se prende à questão de que tem que fazer posts orgânicos e tem que fazer esses posts orgânicos bombarem. Então, eu vou estar sempre usando trend, então eu vou estar sempre falando do que é novidade e tudo mais. Só que aí, quando tu chega no teu perfil, ele está todo bagunçado. Ele está uma coisa que, em vez de ficar orgânica, ele está assim, defasado. Ele está um mínimo de ideias que, em vez de atrair novos seguidores, eles espantam, né? Então, o que eu quero falar? Aí a gente volta, na verdade, naquela discussão. O objetivo acima da trend, e a gente começa a pensar que a gente tem que ter uma visão de onde está indo aquele copywriting. Ah, esse post aqui no meu copywriting, ele vai para esse post. E esse post, na máxima do meu negócio, na máxima do meu blog, que eu só falo sobre livros que eu gosto, livros de categorias que eu gosto. Né? Eu estou usando a área de livros porque é uma área que eu estou muito mais próxima. Então, por exemplo, eu tenho um bookgram. É muito fácil para um bookgram se perder no meio das trends que estão acontecendo por conta de TikTok, por conta de música, por conta de notícias que estão saindo da cultura pop. É muito fácil para ele se perder. Então, a ideia é que quando a pessoa vai visitar o teu perfil, ele entenda que a tua visão maior é falar sobre livros, sei lá, livros LGBT, livros de fantasia, ele se sentir acolhido para isso. Mas quando tu vai entrar em qualquer trend que aparece, tu já para de falar só sobre livros LGBTs ou livros só de fantasia. Tu começa a falar sobre romances héteros, tu começa a falar sobre young adult, sobre hot, sobre, não sei, sobre biografia, sobre não ficção. E aí fica uma bagunça e aquele teu público que tu tinha nichado é perdido. Então é sempre legal a gente falar sobre o quão orgânico é o seu copywriting. O quão orgânico, até onde vai o objetivo desse copywriting, até onde vai a visão dele. E lembrar que eles têm que estar sempre de acordo com o teu perfil, certo? Tu não pode fugir do perfil que tu já nichou. Por quê? Porque uma vez que tu transforma que esse teu post ele pode ser revisitado, tu não só atrai a visão dos fezeiros, né, que caíram lá de paraquedas pela trend, mas de apreciadores que falam, cara, realmente eu gosto desse conteúdo. E aí você entra nos exploradores, que são aqueles que estavam visualizando zilhões de tags pelo Instagram, encontraram uma tag que tu usa com frequência. E aí tu fala, e aí eles falam, é isso, esse daqui é um. E eles viram o quê? Seguidores. São todas essas escaladas, né? Você tem os rolezeiros, que são aqueles que passou na história de um amigo meu e fui lá. Tu tem os apreciadores, que são aqueles que realmente gostam da temática, então o algoritmo já apresenta para eles. Tu tem os exploradores, que são aqueles que ficam catando uma tag, né? Que seguem uma tag específica que vai ser que tu usa e vai aparecer para eles. E tu tem os seguidores, que são aqueles que tu já conseguiu fazer no máximo. Então, o copywriting ele tem que estar sempre dando uma tua visão de mundo para ele dar certo. Porque aí, quando um dia o teu post não for trend, mas for orgânico, ele ainda vai atrair gente.
E antes de eu finalizar essa aula, eu quero também relembrar para vocês aqui. Quando eu falo orgânico, posts orgânicos são aqueles que atraem a atenção do público sem tantos esforços. Ah, como assim? Eu quero dizer que ele é um post que você não colocou investimento em cima dele, é um post que você não precisou ficar o tempo todo jogando ele no Stories ou mandando link para A, para B, para B, para C, para poder ele irritar, ele ter um momento de público, ele ter uma audiência legal. Ele é um post que, naturalmente, pela ideia que ele trouxe, ele já conquistou a galera. E aí, aquele tipo de post que você fala, meu Deus, eu nem coloquei tanto esforço nele, mas eu fui tão genuíno que a galera gostou. Nossa, eu nem imaginava que ele ia ter 1.000 curtidas em uma hora. Nossa, essa foi a primeira parte do nosso copyright, né? Da nossa aula sobre copyright. E a segunda aula já está chegando, então não esquece que a gente existe, tá bom? Muito obrigada. E não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Vocês podem seguir a Cultive pelo Instagram e pelo YouTube. E também podem me seguir lá no Instagram pelo Bibliocursos, tá bom? Ou lá na Bíblia. É isso, um beijo e até a próxima aula.